E aí, pessoal do Boteco, já estão recuperados de tudo que aconteceu nesse GP da Hungria? Bom, a gente vai ter algumas semaninhas aí para digerir tudo que aconteceu. Eu tenho 15 minutos para tentar responder as perguntas de vocês. Como sempre, as perguntas foram enviadas logo depois da corrida. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, no MyF1Life, e aí vocês estão sempre convidados a participar e eu tento responder as perguntas agora sobre esse GP maluco na Hungria. E aí, tá todo mundo bem? Todo mundo sobreviveu, coraçãozinho em dia a mais esse GP da Hungria, mais um GP bastante tumultuado, vamos dizer assim, nessa temporada da Fórmula 1, que tem sido um prato cheio para quem gosta de confusão. Eu vou falar sobre toda a confusão do comecinho da prova, falar também sobre a Red Bull, como sai dessa corrida, falar sobre o papel do Fernando Alonso. Bom, vem comigo pro Ju Responde do GP da Hungria, começando pela pergunta que mais se repetiu: Emanuel, Alberto, Raul, Victor, Luiz, Léo, André, Bruno, perguntando como teria sido a largada se o Hamilton também fosse para os boxes. Teve gente que também perguntou por que eles já não foram com o pneu slick direto e por que a Mercedes cometeu esse erro. Bom, começando pela pergunta que mais se repetiu, a largada seria normalmente. Então, qual foi o procedimento, né? O Lewis Hamilton foi o único que alinhou lá, aí as luzes vermelhas foram se apagando. A partir do momento que o Lewis passou, o diretor de prova, Michael Masi, liberou o pessoal que estava no pit lane. Se ninguém estivesse no grid, seria o mesmo procedimento de largada, só não teria que esperar o carro passar na frente do pit lane, ele já poderia liberar todo mundo normalmente. Então não seria muito diferente. Por que ninguém arriscou slick? Essa é uma pergunta que eu também me fiz. Por que ninguém arriscou slick? O ano passado, no GP da Hungria, aconteceu a mesma coisa, uma chuvinha logo antes dos carros irem para o grid. Na verdade, essa foi antes dos carros irem para o grid, o desse ano foi enquanto os carros estavam no grid, mas de qualquer maneira o que as equipes aprenderam no GP da Hungria do ano passado foi que a pista secou muito rápido, também fazia muito calor, como fazia na corrida do domingo, e a pista secou muito rápido. Por isso que me surpreendeu sim, depois de um período de bandeira vermelha, em que não estava mais pingando, tava um solzinho que vinha e voltava, e mesmo assim as equipes não arriscaram, pelo menos quem estava mais na parte de trás, né, do pelotão, não arriscaram colocar pneu slick logo direto. Foi todo mundo com o intermediário, todos os pilotos relatando, inclusive o Lewis Hamilton, de que estava seco, era para colocar pneu de pista seca, mas a Mercedes, por estar na primeira colocação, por estar sozinha, só com um carro e não poder dividir as estratégias, ou talvez por eles estarem na primeira posição no pit lane, então com certeza eles sabiam que o Lewis ia perder posições porque ele pararia primeiro, e teria que esperar todo mundo, né? Faz a parada dele de 2, 3 segundos ali e depois tem que esperar todo mundo passar por ele pelo pit lane. Então eles fizeram essa opção. No final das contas, ele caiu para último, então foi o pior dos cenários possível para Mercedes. Então dá para dizer aí que eles bobearam sim e que eles perderam 7 ou 8 pontos em relação à Red Bull nesse erro, esse primeiro momento, quer dizer, segundo momento, né? O primeiro momento depois da relargada da corrida do GP da Hungria. A segunda pergunta também sobre esse momento aí, né? O Guilherme, o Gustavo, o Manuel, o Fernando, o Vinícius, o Mauro, um monte de gente perguntando o que aconteceu com o Russell, né? Porque na segunda largada, então o Lewis sai do grid e ele ultrapassa todo mundo e aparece em segundo e depois ele cai no pelotão, né? Vai para trás no pelotão. O que aconteceu com ele foi que ele tentou dar um desperto. Sabe quando você tá descendo pra praia e tá tudo congestionado, vê alguém no acostamento? Foi isso o que o George Russell fez. Ele tá usando, ao contrário do Lewis, né, que seria o primeiro no posicionamento ali do pit lane, ele estava na Williams no último box do pit lane. E até por isso que o Latifi conseguiu ganhar a posição do Carlos Sainz, o que foi muito importante para todo o desenho da corrida. Mas vamos lá falar do George Russell.
Ele fez a sua parada e na frente dele não tinha nenhum box, não tinha ninguém. E ele resolveu ir reto e ultrapassar todo mundo. E ele perguntou, eu posso fazer isso? E a equipe demorou um pouco para responder, ele foi. Depois a equipe falou, não, negative, você não pode fazer. E a própria equipe falou para ele devolver as posições que ele tinha ganhado. Então foi isso o que aconteceu com o George Russell. Muita gente, eu escolhi a pergunta da Júlia, mas o Victor, o Danilo, o Adriano, o Felipe, a Yasmin, o Lucas, o Guilherme, o Rafael, a Mari, a Raquel, a Isabela. A pergunta da Júlia foi por que existe essa regra de gasolina no final da corrida que desclassificou o Vettel. Talvez a gente até entre numa discussão aí se essa regra faz sentido ou não na Fórmula 1 moderna, porque as equipes colocam uma certa quantidade de combustível no carro, informam a FIA o tanto que eles colocaram, e a parte do fluxo de gasolina é controlada pela FIA, então a FIA sabe quanto de gasolina tem no carro. Acontece que a regra ela é bem preto no branco e ela é diferente de o quanto de gasolina tem no carro, mas assim, o quanto de gasolina consegue ser extraído do carro para uma amostra, fazer uma amostragem para testar se a gasolina está dentro das regras ou não. Esse tipo de amostra acontece ao longo de todo o final de semana, mas também acontece depois da corrida. E depois que termina a corrida, é preciso retirar do carro 1 litro de combustível. E eles não conseguiram, eles retiraram 0,3, mas eles, pelos dados deles e de uma forma ou de outra, os dados que a FIA também tem acesso, tinha 1,7 lá, ou seja, ainda tem 1,4 lá que não foi possível de ser retirado. É por isso que eles vão recorrer dessa decisão. Ainda não está decidido se vai ter o apelo ou não, eles só vão apelar se eles realmente conseguirem provar que é possível tirar aquele combustível de lá. Por ser uma regra muito preto no branco, por isso que deu desclassificação na hora. Na hora que eu vi o documento da FIA falando, olha, só tiramos 0,3 do carro, eu já avisei para todo mundo na TV, já fiz a matéria no UOL, já mudando tudo, porque eu sabia que ia dar desclassificação, porque não tem jeito, mas é uma briga que vale a pena a Aston Martin ir até o final se eles conseguirem provar isso. Pergunta do João se a ajuda do Alonso foi determinante. Também a dúvida do Luiz Fernando, do Gil, do Luiz, do Rodrigo e de mais gente. Sim, precisamos falar sobre a corrida do Fernando Alonso. Primeiramente, ficou muito claro para todo mundo como ele ajudou o Ocon segurando o Lewis Hamilton, o Hamilton que vinha no final com pneus mais novos e pneus macios e vinha para cima para passar o Vettel e depois o Ocon. Mas teve uma outra ajuda do Fernando Alonso que não ficou muito clara durante a corrida, foi que ele ficou na zona de pit stop do Vettel. Então o Vettel parecia estar um pouco mais rápido do que o Ocon. Se você consegue seguir, eu já falei isso aqui, consegue seguir um outro piloto a 1 segundo e meio a corrida inteira, você tem uma vantagem de ritmo. Mas a vantagem de ritmo dele não era suficiente, que precisava de 2 segundos na pista da Hungria para ele conseguir ultrapassar o Ocon. Então a grande chance do Vettel ganhar a corrida seria fazendo o undercut, ou seja, antecipar a parada dele, usar a aderência extra do pneu novo dele para quando o Ocon parasse, ele voltaria atrás dele. Acontece que o Alonso ficou ali numa posição incômoda para Aston Martin, mais ou menos 19, 18 segundos atrás do Vettel por muito tempo durante a corrida. E por isso o Vettel não estava esperando para parar. Porque se ele parasse, ele voltaria atrás do Alonso e o Alonso seguraria ele e o Ocon conseguiria dar mais algumas voltinhas com o pneu dele. Ou seja, o Alonso teve um papel duplo aí nessa vitória, a primeira vitória da Alpine na Fórmula 1 e a primeira vitória do Esteban Ocon. Muita gente preocupada com o Lewis Hamilton, que não estava muito bem no pódio, dava para ver, depois ele não passou pelas TVs, então eu acabei não vendo o Hamilton depois da corrida. Muita gente perguntou se eu vi se ele estava bem, eu acabei não vendo, porque ele não foi da entrevista para as TVs. Depois ele apareceu na coletiva, depois de uma meia hora que ele passou com o médico da Mercedes, ele apareceu na coletiva, estava um pouco melhor, e ele explicou que ele estava com tontura, com falta de ar, e que ele acha que tem a ver com o Covid, né? Que ele está sofrendo de long Covid, não sei se tem
algum outro nome melhor em português, que é quando você continua sentindo os efeitos da Covid, mesmo muito tempo depois de curado. Isso tem acontecido muito, com muita gente jovem, inclusive. Eu tenho alguns exemplos próximos de gente que está sofrendo com o mesmo tipo de coisa. Fica com aquela fadiga que não passa mesmo meses depois de ter Covid. Então, se cuidem, tá? Que isso aí é real. Concordo. Mas eu selecionei a pergunta da Brenda de qual o piloto que saiu mais inteiro do grid, porque todos pareciam estar muito desgastados e muita gente perguntando por que a Hungria é mais complicada. Pelo que eu lembro dos pilotos que eu vi passando pelo cercadinho, o Vettel me parecia bem, o Carlos Sainz me parecia bem e o Pierre Gasly também. Mas estava todo mundo... eu até publiquei uma foto do Mick Schumacher, que vai aparecer aqui. Ele tirou o capacete e falou pro pessoal da entourage dele, falou, nossa, meu Deus, foi difícil. E ele é um gurizinho, né? Ele é novinho. A Hungria é uma pista que tem bastante curva, não tem longas retas, só tem uma reta, então os pilotos não conseguem respirar muito e realmente no domingo tava calor com muita umidade, então isso talvez tenha deixado os pilotos tão desgastados, e especialmente o Lewis Hamilton por causa daquela questão da Covid. A pergunta do Bruno, que eu selecionei, mas o Fernando, o Fábio, o Pedro também querem saber, e eu acho uma pergunta muito importante, né? O que esperar da Red Bull daqui em diante, depois de todos esses prejuízos financeiros e esportivos? Vamos recapitular, né? Então eles saíram com 2 carros danificados, com 2 unidades de potência quebradas, a do Sebastian Vettel, não, do Max Verstappen, tinha sido danificada em Silverstone, mas eles não conseguiram ver nas checagens deles. Tinha uma fissura dentro do motor que ficou bastante clara depois de 2 dias com o motor andando na pista, e aí eles tiveram que trocar o motor do sábado para o domingo. Então os 2 pilotos deles estão agora vão usar, né, o Pérez na próxima corrida vai usar o 3º motor, então eles têm esse prejuízo que eles sabem que eles vão ter alguma punição até o final do ano, muito difícil, para não dizer impossível que eles não tenham. Eles têm o prejuízo material mesmo, né, de ter que investir mais para consertar esses carros, né, já são 3 carros, embora o do Pérez não tenha tido um dano tão grande. Talvez tenha que tirar do desenvolvimento do carro, então é um prejuízo bastante grande. E tem o prejuízo esportivo também dos pontos que eles perderam e da imagem que saiu bastante arranhada depois do protesto. Ninguém entendeu muito bem no paddock por que eles fizeram aquele protesto, e o protesto nos termos, o que foi feito, não pegou muito bem para a Red Bull. Então acho que a Red Bull vai estar bem contente, vamos dizer assim, com ter essa pausa agora de agosto da Fórmula 1, abaixar um pouco a poeira. Em relação ao acerto do carro, né? De qualquer maneira parecia que eles iam perder essa corrida da Hungria, porque eles não conseguiram acertar muito bem o carro estava muito dianteiro durante todo o final de semana, o que foi um problema que eles já tiveram na Hungria no ano passado, parece que tem a ver com a pista, mas é uma equipe que há um mês parecia estar tão bem no campeonato e agora parece estar tão mal no campeonato, o que pra gente só indica que esse campeonato ainda vai ter mais algumas reviravoltas. Indo pra reta final aqui, o Fernando perguntou se férias são férias mesmo ou se as equipes trabalham. Tudo que tem, são 2 semanas na verdade, né? Você tem uma pausa mais longa, mas durante 2 semanas tá tudo bloqueado, até a conta de e-mail é bloqueada, de tudo que tem a ver com quem trabalha com performance, ou qualquer coisa relacionada com o carro em si. Então o departamento de marketing funciona, o financeiro funciona, mas a parte do carro não. Então sim, essas férias são só 2 semanas e elas são reais mesmo. E a última pergunta que eu achei interessante do Ailton, falando que ele viu torcedores com protetores auriculares, se algum piloto já teve algum problema de audição. Bom, Ailton, sempre quando você vai entrevistar um piloto mais das antigas, você sabe que você vai precisar falar um pouco mais alto. Adrian Newey é um cara que você precisa berrar para ele te ouvir. Então, sim, tem o histórico de problemas de audição entre profissionais da Fórmula 1, do automobilismo em geral.
Hoje em dia o motor da Fórmula 1 é um pouco mais tranquilo em relação a isso, né? O motor híbrido que começou a ser usado em 2014, ele é mais baixo do que o som da Fórmula 2, da Fórmula 3. Então quem tá com protetor na pista geralmente é para essas categorias e não tanto para a Fórmula 1. Bom, espero que vocês tenham entendido mais ou menos tudo o que aconteceu nesse GP da Hungria. Eu vou descansar um pouquinho também, eu não trabalho com performance do carro, mas eu também tenho meu direito de descansar um pouquinho também e volto com tudo aí pro GP da Bélgica já no final de agosto. Até mais!